Olá, sejam bem-vindos para mais uma Sementes do Evangelho. As Sementes do Evangelho hoje, você vai assistir uma reflexão sobre o capítulo 6, o Cristo, o Consolador. Vamos começar com a prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força para suportá-las sem lamentações, desviai de mim os maus pensamentos e fazer com que eu não me afine com nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Iluminai minha consciência sobre meus defeitos e tirai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os distinguir para os combater em mim mesmo. Então, nesse momento, eu convido você para mais uma reflexão. Nesse momento, vamos convidar os mensageiros de Deus, os espíritos benevolentes, os espíritos amigos, o seu guia espiritual, esse anjo protetor, aquele que vier no seu coração, você pode convidá-lo para assistir conosco esse Evangelho no Lar. O capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 7, nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a cura espiritual e sobre a água fluidificada. Nessa primeira parte do Evangelho, o Cristo traz uma reflexão, do Espírito de verdade, o Consolador prometido, sobre sou médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho vos salvá-los. Veja bem, olha quanta oportunidade o Cristo Consolador está nos proporcionando nesta leitura. Sou médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho vos salvá-los. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que as lições do Evangelho, ela esclarece aquela dúvida que você tem diante de tantas coisas que muitas vezes você já ouviu durante a sua estadia aqui na Terra. Mas à frente, no outro parágrafo, ele continua: vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados. Quando você está em aflição, quando você está sentindo aquele peso no corpo sem saber de onde veio, aquela angústia, aquela agonia, você, meu Deus, o que fazer? Lembre do Mestre Jesus, lembra do Evangelho, porque você vai encontrar a resolução do seu problema e o esclarecimento para que você conheça a você mesmo. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Viu aí? Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo. Através do Espiritismo, escutai-o, que a impede a mentira, o erro, a incredulidade, sejam extirpados de vossas almas doloridas. Quantas pessoas nos pedem prece, né? Ah, Nancy, coloca lá meu nome nas suas orações, que eu não estou me sentindo bem, né? Toma uma aguinha. Eu não estou me sentindo bem. E aí, você coloca aquela pessoa na sua intenção às 18 horas, no horário da semente do Evangelho, porque é nesse horário que a gente vai mentalizar Jesus, assistir uma reflexão do Evangelho e vai sentir melhor depois da prece. Depois que passar ali essa reflexão sucinta, que é no máximo 15, 16 minutos, você refletiu e você vai sentir aquele alívio, mas você teve a participação. Porque não adianta você pedir prece, não adianta você pedir uma oração para uma pessoa orar por você, se você não está apto a receber. Você tem que estar receptivo naquele horário estabelecido. Por exemplo, tem muita gente que me pede prece, né? Nancy, coloca aí, eu tô sofrendo por causa da partida de um ente querido, porque aconteceu um imprevisto na nossa vida, um trabalho, um processo, uma desarmonia. Mas aí eu digo, gente, todos os dias às 18 horas tem a reflexão do Evangelho. Você pode nos acompanhar, nos assistindo. É uma reflexão rápida. Naquele momento, né,
A gente está ali em prece, buscando elevar o nosso pensamento. E daí o que você está fazendo? Às vezes você não está nem lembrando da prece que você solicitou. E como é que você vai sentir que você melhorou? Às vezes você teve um merecimento, a depender do momento que você descansou, que você dormiu, você se preparou também, você fez uma prece sincera. E Jesus, né, com o acolhimento dele com os benfeitores, te ajudou. Também pode ter acontecido, né? Vamos continuar aqui. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais, que no fundo, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, para finalizar esse bloco dessa reflexão, vamos lembrar do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz: solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Gente, isso é tão lindo, é tão profundo. Porque não adianta você querer viver isolado das pessoas. Uma hora você vai precisar delas. Como agora, no momento da prece. Às vezes uma pessoa faz uma prece tão sincera que você pode até nem estar receptivo, como eu falei agora há pouco. E você vai melhorar a cada dia, a cada hora, a cada momento, por meio daquela prece. Continuando, na nossa segunda parte aqui, eu deixei para fazer a nossa reflexão, exemplificando, junto com a mensagem do Cristo, do Consolador Prometido, eu trouxe como forma de cura espiritual, como nós estamos falando do médico das almas, a água fluidificada. Porque a água fluidificada, ela vai nos proporcionar esse alívio, que toda vez que você pegar o seu vasinho de água, eu não deixo faltar aqui na minha mesa o meu vasinho de água para estar tomando, porque a espiritualidade aqui está cuidando da minha garganta, está cuidando da minha saúde. E aqui dentro desse vasinho, eles estão colocando as essências curativas que eu necessito para este momento que eu solicito essa prece com água fluidificada. E aqui nesse momento, vamos lembrar que quando você vai a uma casa espírita em busca de um atendimento fraterno, assiste uma palestra, toma um passe para reconectar ali as suas energias, que muitas vezes, impaciente, ou às vezes após um dia de trabalho, não estava se sentindo bem, foi a uma casa espírita, assistiu uma palestra, tomou passe. Quando terminou o passe, que o irmão lá dentro da sala de passe, da câmera, fez uma prece, antes de sair você já recebe um copinho d'água, que ali é o remédio para curar aquilo que você está sentindo que você foi buscar lá. A espiritualidade, enquanto estava fazendo aquela prece, estava preparando o remédio para você. Aí você me diz: nossa, Nancy, mas tinha tanta gente lá. Será se o problema deles era igual ao meu? Oh, meu irmão, a espiritualidade sabe do que você necessita. Não se preocupe. Cada irmão, de acordo com a sua necessidade, vai receber o remédio direcionado àquilo que ele foi buscar. E aí, como faço, caso acabe, né? Antes de retornar à casa espírita, aquela aguinha? Experiência própria. Levou sua garrafinha, fez o seu trabalho de experiência, assistiu palestra, tomou passe, levou uma garrafinha, deixou lá junto com aquelas garrafas que fica lá, tem um local lá onde você coloca a garrafinha enquanto você vai lá, assiste a palestra, toma o passe. Quando você retorna, leva sua garrafinha para casa. Quando você perceber que antes de retornar, né, aquele outro dia que você vai, né, você vai retornar lá, tipo uma semana depois, caso a sua água acabe, tá aqui a minha água. Eu posso não deixar ela finalizar. Eu vou e complemento antes de deixar ela acabar.
Então, quando ela estiver aqui com esses 3 dedinhos, você complementa que ela vai receber o mesmo material, as mesmas essências curativas que você recebeu lá. Se não teve condições de ir à casa espírita ou se esqueceu a garrafinha, não se preocupe, né? Complementa a água e continua tomando a sua aguinha, né? O que é a água fluidificada? A água fluidificada é uma água normal, natural, igual essa aqui que eu enchi lá do filtro, né? Acrescida de fluidos curadores, né? Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada pelos fluidos, né? Direcionados pela espiritualidade superior, pelos espíritos de luz, pelos benfeitores espirituais. Quem faz a fluidificação das águas, né? Quem faz? Ou seja, a fluidificação da água que está lá e que você levou para fluidificar. Em geral, são os espíritos desencarnados que durante as sessões de fluidoterapia fluidificam a água, mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados, assim como ocorre com os passes, sendo necessário para isso, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontra a água. Você mesmo pode fluidificar sua água, desde que você esteja preparado. Basta que você faça uma prece sincera, se prepare, busque elevar o seu pensamento a Deus, busque entrar em conexão com seu mentor espiritual, com a espiritualidade superior e colocar as mãos diretamente na sua água, que ela vai receber, né, todo esses fluidos necessários que você está precisando para colocar ali dentro. Como é feita a fluidificação da água? A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos mortais. Por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para o tratamento, alcance o efeito desejado. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservá-los e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. Então, nesse momento, quando ele fala que é a base pura, né, que é essa receptividade por meio da espiritualidade que pode ser impressa, que é um processo invisível aos olhos mortais, é porque aquele médio vidente, ele pode visualizar a espiritualidade transmitindo os fluidos, né, salutares, as essências curativas para a sua água. Então, nesse momento, eu quero lembrar a você da nossa querida benfeitora Maria Modesto Cravo. Quando era jovem, ela estava prestes a casar, né? Aí ela casa, começa a sentir os incômodos e o corpo dela encheu de ferida. Os pais dela já tinham procurado tudo que era lugar e não conseguia, né, a melhora. Disseram para ela levar a filha dela, disseram para ele levar a filha dele até Sacramento, que lá tinha um senhor, né, que prescrevia os medicamentos, fazia a cura espiritual, que era o Eurípides Bassanufo. Dona Maria Modesto foi levada, né, ainda jovem, né, e o pai dela deixou ela lá com Eurípides Bassanufo durante 40 dias. Imagina, recém-casada, ficou lá sozinha para ser tratada. E ela foi tratada e curada durante 40 dias, né, com a fluidoterapia, com a água fluidificada,
com os passes, né? Com as reuniões que ela participava todos os dias, né? As reuniões espíritas. E o nosso querido Eurípides Bassanufo foi quem cuidou dela. Assim que ela retornou para a sua casa, ela começou o trabalho de caridade dela, que foi estudar sobre o Espiritismo, e aí começa, né, a caminhada da Dona Maria Modesto Cravo, essa benfeitora, servidora do Cristo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Até o nosso próximo encontro.